bem-vindos, alunos do EJA, oitava etapa. É um prazer ter todos vocês aqui conectados à nossa aula de História. Estarei aqui com vocês ministrando essa aula. Participem, interajam conosco aí no chat. A participação de todos vocês é muito importante aí para movimentar aí o nosso chat e deixar a nossa aula ainda melhor. Vamos lá, o tema da nossa aula de hoje? Revoluções na Inglaterra. Vamos lá conhecer um pouco mais sobre as revoluções na Inglaterra. E que revolução é essa que nós vamos falar hoje? A Revolução Industrial, isso mesmo. Vamos aí conhecer esse novo momento da história, momento aí muito importante para o desenvolvimento das tecnologias. Vamos lá ao nosso texto? Então, o nosso tema de hoje é a Revolução Industrial, política e sociedade na Inglaterra do século XVI. Isso mesmo, lá aproximadamente ali por 1760. A Revolução Industrial, ela foi um conjunto de mudanças tecnológicas iniciadas aí no final do século XVIII, por volta ali, como eu falei para vocês, de 1760, com um grande impacto na economia e nas relações de trabalho e também nas relações de produção e na lógica de consumo. Nossa, professora, quantas coisas, quantas mudanças, quantos impactos essa revolução vem trazer. Ela vai mudar o modo de produção. A gente vai observar aí durante a nossa aula que esse modo de produção vai ser aí alterado. A Revolução Industrial, ela vem trazer um impacto muito grande, né, nesse modo de produção. Então, a gente vê aí importantes avanços tecnológicos que vão surgir, um impacto na economia, a economia vai mudar o seu modo de produção e a gente vai ver também uma nova lógica no consumo. Vamos lá, continuando a nossa aula? Vamos lá aqui no quadro com todos vocês. Até chegar ao nível industrial, o processo de transformação da matéria-prima em produtos no decorrer da história da humanidade passou por 3 estágios importantes. E a gente vai conhecer cada um desses estágios agora. O primeiro estágio era o artesanato. Como que funcionava esse modo de produção? Vocês muitas das vezes já devem ter visto aí, ao passar por uma feirinha, ali, principalmente no centro da nossa cidade, das grandes cidades, você vê ali pessoas também na beira das praias que estão ali sentadinhos produzindo seus utensílios ali, produzindo ali pulseiras e materiais manualmente. Então, o artesanato é algo ali que é uma atividade que é produzida de forma ali minuciosa, detalhada, manual. Então, a primeira forma aí é o artesanato. Lá na Idade Média, as atividades eram feitas desse modo, de forma artesanal, e estavam restritas aí às necessidades de um mesmo feudo. Então, cada um dos feudos tinham ali os seus artesãos para produzir os seus utensílios, os seus materiais que necessitavam, suas roupas, os seus sapatos. Então, cada artesão estava ali encarregado de produzir aquele material para esse feudo. Então, o artesão se fixava em um feudo e oferecia os seus serviços em troca de proteção e dos recursos disponíveis na propriedade feudal. Então, vamos lá. O primeiro modo de produção era artesanal. Então, o artesão, ele recebia encomenda e ele ia produzir um sapato. Ele cortava o couro, costurava, né, de acordo com o tamanho do pé do seu cliente. Então, ele fazia todo o modo de produção sozinho, né? Só que imaginem, esse é um modo de produção que requer tempo, né? E requer também ali um trabalho mais minucioso, um trabalho mais demorado. Então, o que foi ocorrendo aí? Foram aperfeiçoando esse modo de produção. E é isso que a gente vai ver nas próximas etapas. Então, esse modo de produção que era ali artesanal vai evoluir. Então, eu trouxe para vocês aí 2 imagens, né, que demonstram esse modo de produção. Na primeira imagem, essa obra aí chamada alfaiate, né, ela demonstra ali um alfaiate fazendo aqui, olha, ele utilizando da tesoura para cortar ali o molde no pano e fazer ali, né, as vestimentas das pessoas deste feudo.
Na segunda imagem, nós temos um tintureiro. Como assim, professora, um tintureiro? Ele vai tingir e vai dar cor aos tecidos. Ele pegava a lã, estava ali tingindo, né, fazendo com que essa lã fosse ali, né, mudado de cor. Então, se vocês forem observar aí, a gente vê aí duas figuras de dois artesãos. Então, demonstra esse primeiro modo de produção. Agora, vamos ver o segundo modo de produção. A forma de produção da manufatura. Como funcionava essa manufatura? Já na Idade Moderna, nas oficinas, os artesãos desempenhavam várias funções. Olha lá, o artesão ficou esperto, viu que ele sozinho demorava um tempo para fazer aquele material e que esse tempo era muito longo, ele poderia já estar ali ganhando mais fregueses, tendo ali mais encomendas. Então ele faz o quê? Ele divide o trabalho. Ele, juntamente com outras pessoas na sua oficina, ele vai dividir as tarefas. Um vai cortar o couro, o outro vai costurar esse couro e o outro vai entregar esse material, né? Então a gente vê ali nesse processo de manufatura a divisão do trabalho ali nessas pequenas oficinas. Vamos lá concluir a nossa leitura dessa segunda forma aí, a manufatura. Então ela já é ali uma forma para agilizar e para monetizar ainda mais, né, essa produção. Aqui nessas oficinas tinham os funcionários, né, que costumavam receber um salário em troca da sua jornada de trabalho. Então a gente já vê aí essa questão, né, do trabalho assalariado. A terceira forma é a mecanização, que já vem aí nesse processo da Revolução Industrial. A terceira forma, a mecanização, gerou transformações na produção e substituiu a manufatura, lembra lá? Forma produção artesanal ainda, mas com divisão do trabalho nas oficinas. Agora essa divisão manual, essa forma manual vai ser substituída pela máquina. As máquinas agora vão fazer o trabalho manual, que era antes feito manual, vai ser feito agora pela máquina. Então surge a maquinofatura, né, que é o processo aí de mecanização da mão de obra. Antes da industrialização, a produção era realizada em oficinas. Lembra que eu falei para vocês? Pequenas oficinas dos artesãos, conhecidas aí como manufaturas. Agora, o processo vai ser industrial. Então, com o desenvolvimento aí dessas máquinas, né, surgem as máquinas, muitos dos funcionários dessas indústrias ficaram com medo de perder aí o seu trabalho, e aí vem o quê? A substituição da mão de obra pelas máquinas. Muitos desses empregados agora vão o quê? Tomar conta, manusear essas máquinas. Então, com o desenvolvimento das máquinas, a produção passou a ser agora realizada por elas. Quem? As máquinas. Ou seja, não se fez mais necessário o trabalhador especializado. Não precisava ter o tinteiro, não precisava ter o sapateiro. Agora a máquina vai fazer, vai ter a divisão de tarefas dentro da indústria e as máquinas vão fazer esses motivos. Professora, onde surgiu essas primeiras indústrias? Na Inglaterra, no século XVIII. E por que surgiu lá e não em outras partes? Vamos ver os motivos que tornaram a Inglaterra essa pioneira na industrialização. Os motivos que facilitaram com que essa industrialização surgisse na Inglaterra. Primeiro, a Inglaterra tinha sua balança comercial mais favorável da Europa. O que é essa balança comercial, professora? É aquela relação de tudo que é vendido e tudo que é comprado. Estava ali no equilíbrio, né? A Inglaterra estava ali equilibrada. Outro ponto, a Inglaterra possuía inovações tecnológicas, então ela tinha ali algumas ferramentas tecnológicas que se destacavam, né? Entre elas, ela tinha minas de ferro e também de carvão mineral. Lembrando que as primeiras máquinas eram movidas aí a vapor, então ter minas de ferro e de carvão é fundamental, porque é esse o motor, é esse o combustível das máquinas agora. Então, um dos pontos que ajudou a Inglaterra a ser a pioneira. Vamos continuar vendo os pontos. O domínio do transporte marítimo.
Consequentemente, esse transporte marítimo facilitava o comércio mundial. Os produtos eram levados aí de forma marítima de um lugar para o outro. A ideologia liberal, que surgiu aí a partir das ideias iluministas, que pregava que todos conseguiam fazer todas as funções, sem interferência aí do Estado. Instalação de uma monarquia parlamentar também foi um outro ponto. Lembrando aí que a monarquia agora ela tinha seus parlamentares aí para dividir essas funções, não cabia somente ao rei essa função, né? Então a gente vê aí que a Inglaterra teve vários fatores que ajudou, que favoreceu esse pioneirismo inglês, ela liderar nesse momento. Então vamos fazer agora um paralelo desde o artesanato até a maquinofatura. Na maquinofatura, como o próprio nome diz, as máquinas tornaram-se soberanas no processo de produção. Então, a máquina ela vai agilizar o processo, ela vai deixar o processo mais rápido, mais célere e logo mais produtos vão ter disponíveis para vender. Então, melhora também a questão financeira. No século XVIII, o crescimento do comércio de algodão na Inglaterra levou os burgueses a começarem a utilizar inovações técnicas em suas manufaturas, colocando a indústria têxtil no pioneirismo da Revolução Industrial. Então, quais as primeiras indústrias que surgem na Inglaterra? A indústria têxtil. Em 1735, John Kay criou a lançadeira volante, que permitia a fabricação de tecidos largos. Então, essas inovações que vão surgir agora vão facilitar a agilidade do processo. Então, essa máquina aí que vai produzir esses tecidos maiores vai facilitar aí esse processo. Em 1764, o James cria aí o spinning, né? Que é uma espécie de roca manual de vários fios que permitia que cada pessoa realizasse o trabalho de 8 trabalhadores. A gente vê aí a mão de obra sendo substituída. E aquela mão de obra que precisava de 8 trabalhadores agora vai ser feita por uma máquina. Já em 1769, o James Watt desenvolveu um equipamento que utilizava o vapor da água para gerar energia capaz de fazer funcionar as máquinas. E é justamente a partir dessa máquina aí, desse vapor da água, que vai facilitar que surjam outras máquinas, inclusive a locomotiva a vapor, que vai surgir aí, né, através do aperfeiçoamento dessa máquina. Então, as máquinas movidas aí a vapor, elas vão aumentar a velocidade da produção e a função do trabalhador, que agora é o quê? Alimentar a máquina, controlar e cuidar do seu funcionamento. Então, nós vamos ver lá o trabalhador agora, que fazia tudo de forma manual, alimentando a máquina, controlando ela e cuidando do seu funcionamento. E isso, né, vai mudar totalmente o modo de produção. A noção do tempo vai ser muito importante, porque agora o tempo é dinheiro. Isso simboliza que se esperava da indústria mecânica menor tempo de produção, né? E também o barateamento, ou seja, deixar o custo menor da sua produção para poder lucrar mais. Então a gente vê aí que essas inovações vão ser para diminuir o tempo e para acelerar o modo de produção, com o objetivo de lucrar ainda mais. Então, com a invenção da máquina a vapor, o processo de substituição da mão de obra humana pela força mecanizada tornou-se irreversível, ou seja, agora o que vai prevalecer é a questão da força mecanizada, né? Em 1758, o Edmundo criou o tear mecânico. Esse tear mecânico ele vai possibilitar que a mecanização da tecelagem seja feita. Então agora o modo de tecer vai ser mecânico. Então ele cria esse tear mecânico. O motor a vapor passou a ser usado na indústria têxtil. Então o que vai movimentar as máquinas da indústria é o vapor. E lembra lá que eu falei para vocês? A Inglaterra tem muitas minas que vão facilitar aí esse processo. Em 1807 é criado um navio a vapor para levar esse material e encurtar ainda mais a distância. Em 1814 é criado aí
a primeira locomotiva a vapor. Se o navio a vapor vai encurtar a distância, a locomotiva também vai encurtar distâncias. Ela é uma invenção aí de George Stephenson, nessa primeira locomotiva, e ela vai facilitar o transporte de cargas e também de pessoas, né? Então a gente vê aí inovações importantes e inovações tecnológicas para este período. Então, agora a gente vê aí a importância dessa revolução industrial, que vem mudar o modo de produção totalmente, saindo ali da questão artesanal para a manufatura, para depois a maquinofatura. Vamos agora para a nossa DLI? Vamos lá para a nossa DLI. Trouxe aí uma questão para vocês responderem, né, sobre os motivos, os principais motivos ligados ao pioneirismo industrial inglês. Então, eu trouxe essa primeira e a segunda questão. Eu vou deixar ela aí para vocês, vou ler a segunda questão agora e vou deixar lá um tempinho para que vocês respondam. Interajam no chat, participem aí, que a gente volta depois da correção. Vamos lá, a segunda questão. Como a invenção do motor a vapor tornou-se o fator mais importante da Revolução Industrial? Então vamos lá responder a nossa DLI e daqui a pouco a gente retorna.
voltamos aí para fazer a correção das nossas DLIs. Deixei aí 2 questões para vocês. Vamos lá retornar a questão, vamos ler a questão com calma e a gente vai fazer aí em seguida a correção dessas questões. Vamos lá, a primeira questão? Destaquem aí os principais motivos que estão ligados ao pioneirismo industrial inglês. Lembrando que estamos falando aí do momento em que a Inglaterra vai liderar aí no processo industrial. Por que foi a Inglaterra? Por que surgiu na Inglaterra? Que fatores favoreceram aí esse pioneirismo, essa liderança da Inglaterra nesse momento aí da Revolução Industrial? Vamos lá ao nosso gabarito. Lembrando aí que a nossa resposta ela é bem extensa, né? São várias as razões para o pioneirismo inglês nesse processo de industrialização. Entre eles, eu citei aqui os principais. São considerados razões para o pioneirismo inglês na industrialização, a Inglaterra ter uma balança comercial mais favorável. Lembra que eu falei para vocês durante a nossa aula esse equilíbrio aí entre essa questão do que era produzido, do que era comprado, comercializado e também de tudo que era vendido. Então, a Inglaterra tem esse equilíbrio aí financeiro, tanto na sua compra quanto na sua venda. Então, a sua balança comercial está ali mais favorável comparando aos outros países da Europa. Um outro ponto é as inovações técnicas. Olha só, lembra? Vai surgir aí na Inglaterra nesse período muitas tecnologias. A gente viu aí principalmente muitas máquinas que vão agilizar o modo de produção. Então essas inovações tecnológicas vão facilitar ainda mais, né, essa agilidade no processo. Então essas inovações técnicas vão ajudar aí. E a existência de grandes minas de ferro e carvão mineral. Lembrando que as primeiras máquinas elas são movidas a vapor. Então isso aí vai facilitar porque é o combustível dessas máquinas. Então ter essas grandes minas de ferro e de carvão vai ajudar muito a Inglaterra. Outro ponto é o domínio do transporte marítimo. A gente vai ver aí que a Inglaterra ela vai ter ali uma liderança nesse transporte marítimo. Consequentemente, ela vai dominar o comércio mundial. Lembrando que todos os produtos eram levados ali, né, além mar. Então, era através do mar que esses produtos eram levados. Um outro ponto é a ideologia liberal, que surgiu aí a partir das ideias iluministas. Né? A gente vê essa maior liberdade, todos têm esses maiores direitos sem tanta interferência do Estado. Um outro ponto é também a instalação de uma monarquia parlamentar. Agora não vai estar mais somente nas mãos dos reis, né? Do rei da Inglaterra tomar as decisões. Ele tem um parlamento ali para auxiliar ele. Vamos lá agora, espero que vocês tenham acertado, espero que vocês tenham respondido aí. A gente vê que no nosso chat muitas dúvidas estão surgindo, mas lembrando que vocês também podem compartilhar a resposta aí. A gente quer ver esse momento de interação de vocês conosco. Vamos ver ali a segunda questão. Vamos lá na segunda questão. A segunda questão, como a invenção do motor a vapor tornou-se o fator mais importante da Revolução Industrial. Então, por que o motor a vapor ele ali vai se destacar? Por que ele vai ser um fator importante nesse processo aí da Revolução Industrial? Vamos lá ver a nossa resposta? Vamos lá ao gabarito? O motor a vapor pode ser adaptado para o funcionamento dos teares, dos navios e da locomotiva. Lembrando que é a partir aí dos navios, das locomotivas, que esse período aí, essas distâncias vão ser encurtadas. A gente vai ver aí que os navios e as locomotivas não vão servir ali só para o transporte de pessoas, mas principalmente para o de cargas, o que vai ajudar muito a indústria. Foi responsável ali também por modificar totalmente a produção. Então, esse é um ponto importante, porque ele não vai só agilizar a produção, mas também vai garantir maior produtividade.
Além disso, vai colocar a máquina como a protagonista da produção. A ação humana torna-se secundária ao ser reduzida à manipulação das máquinas. Então, ao homem vai caber ali manusear essas primeiras máquinas. Então, essa produção agora vai ser totalmente mecânica. Então, o trabalhador ele vai ali cuidar da máquina, vai manusear essa máquina. Espero que todos vocês tenham participado aí da nossa aula e tenham gostado da nossa aula. Eu espero que vocês também aí estejam interagindo, fazendo nossas atividades. Isso é muito importante, essa participação de todos vocês. E a gente aguarda aí vocês nas próximas aulas dessa nossa etapa aí, 8ª etapa do EJA. Vamos lá, até a nossa próxima aula. Conto com a participação de todos vocês. Até lá!